sessão extraordinária, nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria no Estado escolas públicas bilíngues para surdos. O objetivo é atender alunos com surdez total ou deficiência auditiva nos ensinos infantil, fundamental, médio e educação de jovens e adultos. A linguagem de Libras será a primeira língua e o português a segunda. O projeto do deputado Márcio Pacheco foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Os oficiais de registro civil podem ser obrigados a enviar mensalmente para os núcleos da Defensoria e do Ministério Público uma relação dos registros de nascimento que não tenham a identificação da paternidade. Os oficiais também deverão informar as mães o direito de indicar o nome do suposto pai e a possibilidade de ingressar com uma ação de investigação de paternidade. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. O projeto do ex-deputado Vaguinho autoriza a realização do exame criminológico em detentos encaminhados para o sistema prisional do Estado, quando for solicitado pelo juiz competente. O exame criminológico é feito por psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais para avaliar se o preso pode ou não receber benefício de progressão de pena. O projeto foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. A lei que prevê descontos em ingressos para pessoas idosas pode ser alterada. O texto do ex-deputado Ricardo Abrão determina que pessoas acima de 60 anos têm direito a meia entrada em salas de cinemas em todos os dias da semana, não sendo mais facultativo para pessoas entre 60 e 65 anos, de acordo com a legislação local. O projeto recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. E a deputada Marta Rocha quer proibir a exigência de experiência prévia em processos para a seleção de estagiários. A regra deve valer para os setores público e privado, e quem descumprir pode ser multado. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. A gente vê a todo momento que é exigida experiência profissional, então nunca aquela pessoa vai conseguir ter uma vaga de estágio. Então o que a gente pretende é regulamentar isso para a não exigência do estágio profissional no momento que alguém se habilita a ocupar uma vaga de estágio. Pode ser criado no Rio o programa de esclarecimento da população sobre o direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica. O texto prevê a realização de campanhas publicitárias nos meios de comunicação e na imprensa, com a divulgação dos prazos e dos procedimentos que devem ser seguidos pelos clientes. Já as concessionárias de energia devem ter linha telefônica exclusiva para esclarecer dúvidas sobre a tarifa. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado e retorna a pauta para mais uma votação. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink foi aprovada em segunda discussão e agora segue para análise do governador. É um olhar de cuidado com as pessoas naquela fase da vida que elas mais precisam. Estão mais vulneráveis, muitas vezes solitárias. Então, pensar assim, não tem jeito. Não. Tem que dar carinho, tem que ter música, informação, tem que ter qualidade de vida até o fim. Cuidado paliativo é uma filosofia humanista do nascimento até a morte. As delegacias de atendimento à mulher do Estado do Rio devem ter pelo menos 20% de policiais civis mulheres nas escalas de plantão. É o que diz o projeto da deputada Marta Rocha, aprovado em primeira discussão. A matéria volta mais uma vez para a pauta. Nós imaginarmos que se é difícil comunicar uma lesão, é muito difícil, mas um estupro é muito mais. Então, se não tiver ali, da mesma forma que muitas mulheres gostam de procurar o ginecologista do sexo feminino, né? Quando você vai relatar um estupro, via de regra, as mulheres querem ser ouvidas por uma policial do sexo feminino. Pelo constrangimento, pelo detalhamento que você tem que dar de como se procedeu o fato, né? Na certeza que uma mulher terá sensibilidade para entender a violência sofrida por outra mulher.
Proposta da deputada enfermeira Rejane pode alterar a lei de 2006, que reserva espaços exclusivos para mulheres nos vagões de trens e metrôs do Rio. O texto abre exceções para pessoas do sexo masculino que podem frequentar os vagões. São elas: meninos de até 12 anos, homens com necessidades especiais acompanhados por uma mulher ou homens que estejam acompanhando uma mulher com necessidades especiais. A parlamentar define também que os recursos das multas aplicadas a quem descumprir a regra sejam destinados ao Fundo Especial dos Direitos da Mulher. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Na segunda sessão do dia, os parlamentares analisaram 9 vetos do governador a projetos aprovados na Alerj. O primeiro veto foi a um trecho do projeto do ex-deputado Dr. Giulianelli, que declara de relevante interesse ambiental a conservação e a proteção dos ecossistemas de montanha no estado. A proposta prevê ações de monitoramento, avaliação e controle da qualidade ambiental, além de prevenir impactos decorrentes de atividades econômicas. O artigo vetado trata das competências do CONEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, como estabelecer metas de conservação e recuperação do ecossistema. O veto foi rejeitado pelo plenário. Será criada no estado uma política de apoio à agricultura urbana, com o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Entre as ações que devem ser realizadas estão a geração de emprego e renda, a garantia da qualidade dos alimentos e a promoção do trabalho familiar e de cooperativa. O projeto dos deputados Carlos Mink, Flávio Serafini, Valdec Carneiro e dos ex-deputados Nivaldo Mulim e Dr. Giulianelli teve o veto rejeitado. O plenário manteve apenas o veto ao artigo que trata da concessão de incentivos fiscais para a agricultura familiar. Hoje a gente já tem, no estado do Rio de Janeiro e vários estados do Brasil, iniciativas que buscam estimular a produção de alimentos nas áreas urbanas. Isso se dá desde iniciativas de menor porte, em apartamentos, em casas pouco espaçosas, com a produção de temperos, com a plantação de árvores frutíferas, até iniciativas mais abrangentes de hortas comunitárias, de hortas em espaços urbanos, de plantio de árvores frutíferas em áreas públicas. É fundamental que haja uma política pública nesse sentido, para que você caminhe nessas medidas que são importantes para a produção de alimentos, para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. Foi discutido também o veto à proposta dos deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro e do ex-deputado Tio Carlos, que estabelece o turno único na rede pública de educação do estado. O período será de 7 horas diárias e vai alcançar todas as etapas do ensino básico. O estado terá 10 anos para implantar o novo horário em toda a rede. O veto foi derrubado, exceto no trecho que torna obrigatório o ensino de arte, educação física, sociologia, filosofia e língua espanhola. Rejeitado também o veto à proposta da deputada Lucinha, que cria uma linha social de barcas ligando a Praça 15 à Baía de Sepetiba. O serviço deve ser prestado por uma concessionária escolhida por licitação pública. É importante porque a Zona Oeste concentra uma população muito grande que trabalha no centro da cidade. E nós temos a Baía de Sepetiba, com águas tranquilas, uma baía tranquila, que não tem tanto problema. E é possível, sim, você criar um transporte que dê oportunidade à população de Sepetiba de chegar ao centro da cidade através das barcas, ligando Sepetiba à Praça 15. Pessoas feridas em acidentes de trânsito e que tiverem plano de saúde devem ser levadas para hospitais conveniadas ao plano quando forem socorridas pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU. O projeto do deputado Samuel Malafaia e do ex-deputado Jorge Pisciani, que altera uma lei de 2016, teve o veto rejeitado e vai virar lei. A gente tinha feito o projeto só com a cabeça nos bombeiros e os próprios oficiais dos bombeiros, médicos e o comandante me lembraram que deveríamos também incluir o SAMU. Então fizemos uma reforma, uma reformulação no projeto, na lei, colocando o SAMU, mas o governador não tinha entendido o projeto, mas a gente explicou e ele acatou e hoje foi aprovado. Então, SAMU e bombeiros, ao recolher alguma pessoa acidentada,
pode levar diretamente ao hospital do seu plano de saúde. Derrubado o veto ao projeto que altera a formação do Conselho Superior da Fundação CCIERJ, Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio. A proposta dos deputados Valdec Carneiro e Flávio Serafini e do ex-deputado Dr. Giulianelli inclui 2 representantes do quadro permanente de pessoal da Fundação, indicados pelos servidores entre os membros efetivos do Conselho. Agora a CCIERJ, através dos seus servidores, vai estar representada permanentemente no seu Conselho Superior. Então, independente de mudanças na gestão, a CCIERJ vai passar a ter uma memória institucional própria através desses trabalhadores. Isso vai se dar como? Através da democratização da gestão. O Conselho Superior de uma instituição pública que não contava com a presença dos seus próprios servidores, agora vai contar. Foi vetada a proposta da deputada Lucinha, que obriga as empresas concessionárias do serviço de transbordo e tratamento de resíduos sólidos a destinar 5% do valor do contrato para incentivos à reciclagem. Os recursos deveriam ser aplicados em salários para catadores, compra de equipamentos próprios para reciclagem e urbanização do entorno do empreendimento. Mas o veto foi mantido pelo plenário por 50 votos a 11. É um projeto de avanço para a população. Quando a gente fala que os nossos oceanos estão poluídos de plástico e de lixo, quando a gente fala que as chuvas que vieram pesadas, transbordaram e encheu os diversos bairros, que os rios estão cheios de sujeira, é porque não se investe em coleta seletiva. Infelizmente, estou muito triste no dia de hoje de terem mantido um veto absurdo como esse. Depois não adianta contar a história, que a baleia está cheia de plástico, porque ela come plástico, que os animais estão morrendo e que os rios transbordam porque não investem em coleta seletiva, que seria mais barato e daria um retorno muito maior para a sociedade. O Rio pode ter um programa de ocupação cultural. O objetivo é ampliar o acesso da população aos bens culturais com a gestão compartilhada de imóveis públicos que estiverem obsoletos e não apresentarem vantagem econômica ao governo. O plenário rejeitou o veto do governador e a proposta do ex-deputado André Lazzaroni vai se tornar lei. O projeto do ex-deputado Flávio Bolsonaro permite aos proprietários de veículos novos optar por receber o certificado de registro de licenciamento pelo correio ou em um posto de vistoria do Detran. O pedido deve ser feito pelos telefones de atendimento ou pela página do Detran na internet. O veto do governador foi derrubado e a proposta vai ser sancionada. No expediente final, o deputado Renan Ferreirinha fez críticas ao ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Nesses 3 meses de trabalho, ficou muito claro a incapacidade do ministro de gerir a pasta mais importante do país para o futuro do nosso Brasil. Não dá para a gente continuar com alguém que seja incompetente e que não tenha nenhuma sensibilidade de gestão e do que realmente é prioridade. Tem diversos pontos. Por que o Fundeb, que é uma das pautas mais importantes que deveriam estar à tona no ano de 2019, visto que vence ano que vem, não é um tema prioritário? Por que um edital que instituía que livros didáticos não teriam referências bibliográficas foi algo cogitado pelo MEC? E várias outras questões que eu não vou entrar na polêmica de polarizar, mas que não são prioridade. As nossas crianças, elas não sabem ler, escrever e fazer conta na idade certa, na sua maioria.